Aula 6, dinâmica em grupo para ministração. Diz assim, nosso pensamento de hoje. Nós não vamos à igreja para adorar, porque a adoração deveria ser a atividade e atitude constantes do cristão dedicado. Nós vamos à igreja para adorar pública e corporativamente. É comum nós associarmos a igreja ao lugar de adoração. E é verdade, a igreja é o lugar de adoração. Mas ela é um dos lugares de adoração. Quando nós começamos o curso, nós falamos sobre um dos textos mais esclarecedores sobre a adoração. E ali o Senhor deixa muito claro, olha, vai chegar um tempo onde o local da adoração não vai ser aqui, não vai ser em Gerizim, não vai ser em Jerusalém. Todo lugar que nós estamos pode ser um lugar de adoração. A tua casa, por mais tribulosa que seja, por mais complicado que seja estar ali, pode e deve ser um lugar de adoração. Amém? Então, hoje nós vamos tratar de algumas coisinhas mais técnicas. Gostaria que vocês prestassem muita atenção. Tropeçando no óbvio, vamos ler aí. Nos últimos meses, tenho refletido sobre algo que pode parecer muito óbvio, mas que a maioria dos líderes de adoração ainda não assimilou. Não podemos manipular o mover de Deus, nem tampouco os sentimentos das pessoas no momento de louvor. Podemos perceber que em alguns cultos a manifestação da presença de Deus é muito mais intensa do que em outras. Entendo que Deus permite que seja assim para que saibamos que Ele é o Senhor. Por isso, decide quando isso deve acontecer ou não. Vemos na Bíblia muitos homens de Deus que passaram longos períodos sem ouvir a voz do Senhor. Tanto que, muitas vezes, quando isso acontecia, logo em seguida, erguiam um altar para celebrar a visita do Senhor. Então, aquilo que o Baruch falou semana passada, a Dani até estava lendo, falou, olha amor, o que o Baruch falou semana passada é o próximo capítulo. E é verdade, ele falou sobre o agitar das águas, né, que o anjo vinha, descia e agitava as águas, e quem fosse o primeiro a ser lançado ali, era curado. E o Baruch nos falou de não agitar as águas, nós mesmos com a nossa mão. E o que nós vemos nesse primeiro momento aqui, é exatamente isso. Quantas vezes eu e você, na ânsia de ver um culto mais fervoroso, a gente não dá uma agitadinha nas águas? E isso estou vendo Israel ali, isso é muito comum, né, Israel? Quando a gente vai pregar e você sente que a igreja não está com você, ou não está num bom dia, você dá uma agitadinha na água por você mesmo. Muitos até dão uma espremida para ver se sai uma lágrima. Ou então, quando ele vê que não está indo, aí ele lança aquele testemunho, né? Quando ele estava, vindo no ônibus, de repente levou um tiro. Aí o tiro pegou na perna dele e decepou a perna, né? Aí ele ainda, manco, conseguiu ir rastejando, fazendo aquele rastro de sangue, mas ele viu o pedaço da perna e ele pegou a perna e trouxe, e ele conseguiu desta forma ir rastejando até o hospital, onde ele... E aí, meu amigo, não há cristão que não chore. E a gente tem uns artifícios já bem conhecidos. E sabe uma coisa que me incomodava muito? Quando eu chegava ao culto e eu percebia que estava havendo, pelo menos eu imaginava que estava havendo um mover de Deus ali, e eu não estava sentindo nada. Então eu me culpava, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Henrique? Eu não sinto assim, tal. E é verdade, muitas vezes a gente está o pó da rabiola, e adianta, pode ocultar, você não vai sentir nada. Mas nós precisamos ter uma certa convicção espiritual, uma certa firmeza espiritual, de que mesmo quando não está havendo alguma manifestação espiritual, aquela que de repente a gente entende como manifestação espiritual, o poder de Deus e o Espírito Santo continua atuando em sua vida. Então, nós, como ministros de louvor, como ministros de adoração, devemos
nos preocupar menos com o que nós vamos trazer para a igreja a fim de que ela se envolva na adoração. Eu acho que essa deve ser uma preocupação secundária. Eu preciso ter uma preocupação com a minha intimidade com Deus, com a minha vida com Deus. Porque quando a minha vida com Deus está em sintonia, está tudo bem, irmão, o resto que acontecer na igreja é lucro. Então a gente precisa se culpar menos por isso, porque veja, não é você que faz a igreja sentir, é o Espírito Santo. E quando isto fica claro em nossa mente, quando esta convicção espiritual está sobre nós, acabou, você fica muito mais livre. Você vê que quando a gente está fazendo adoração aqui, há uma preocupação. Eu não sei como é com vocês quando vão fazer a adoração, o louvor. Eu não sei se vocês ficam tão nervosos como, por exemplo, a gente fica aqui. Eu tento realmente me acalmar, ficar tranquilo, mas há um nervosismo natural. E a gente precisa saber controlar isso, porque a igreja percebe. Principalmente quem é acostumado a segurar o microfone, né? Então, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos levantar. Meu Deus! Você vê a pessoa transpirando, né? Os irmãos tudo de blusa, né? Aquele clima gostoso, a pessoa transpirando, os lábios brancos, mais ou menos como eu fiquei quando o Aruque estava aí. Algo assim. Então, preciso, isso obviamente com o tempo a gente vai, é a mesma coisa, acho que pregação, né? Acho que as primeiras vezes que você sobe no púlpito, dá uma batedeira, né, nas pernas, mas conforme você vai tendo experiência, isso vai ficando mais tranquilo. Mas é muito bom, irmãos, sentir este frio na barriga quando se vai liderar uma adoração ou quando se vai pregar. Porque o dia que você não sentir mais esse frio, o dia que você subir no púlpito e tiver tudo bem, tiver de boa, se preocupe. Se preocupe. Eu louvo a Deus porque quando me convidam para pregar, eu fico, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Embora eu saiba que todas as vezes que a gente é convidado para pregar, o Senhor nos usa pela sua misericórdia e tal, eu sempre acho que alguma coisa vai dar errado, sabe? Eu sempre acho que, sabe, que eu vou esquecer aquilo que eu preparei, E, na verdade, esta é uma preocupação humana, extremamente humana, que a gente deve ficar mais relaxado. Por isso, quando a gente vai fazer o louvor aqui, eu falo para vocês, pessoal, vamos, né, porque há um nervosismo natural. Amém? Então, vamos ver algumas coisas aí, para ver se a gente minimiza isso aí. Jussão, tira um pouquinho, não mexe no agudo não, só baixa um pouquinho as PAs, pode baixar, para tá dando aquela microfoniazinha. Vamos lá? Vejo em diversas igrejas, líderes de louvor pressionando a igreja contra a parede na ânsia de receber um glória a Deus ou aleluia. Além dessas expressões de adoração não serem termômetros de adoração, precisamos de uma vez por todas entender que a visitação do Espírito Santo nesses períodos é algo que somente Deus pode ordenar. Já viu aqueles pregadores, ou mesmo os líderes de adoração, que adoram uma aeróbica do louvor? Levanta a mão aí, irmão. Agora gira. Vou contar até 3 e você dá um glória a Deus bem forte. Ou ainda aqueles líderes que menosprezam toda a congregação ao soltar como eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui agora. Quer dizer, né, você não sente nada, só quem sente sou eu. Você precisa se converter. Existem algumas expressões que a gente acaba usando por ouvir alguém, né, e acaba soltando assim. A gente precisa tomar cuidado, porque, irmãos, o povo não perdoa nada. A igreja, irmão, não perdoa nada. Sabe quando você diz assim, olha, que Deus possa te abençoar. Como assim que Deus possa te abençoar? Será que Ele não pode, não? São expressões simples que você acaba dizendo, mas que, se você, né? Que Deus te abençoe. Amém. Deus pode, Deus. Sabe, tem aquelas... eu saldo, né, que a gente já falou aqui. Eu saldo os irmãos. Meu irmão, saldo é do banco. Eu saúdo, né? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E para não ficar apenas nas minhas palavras, né, Deus abençoe.